Olá, queridos futuros pedagogos e pedagogas. Vamos continuar falando sobre essa temática educação de jovens e adultos. Nessa aula, nós vamos falar sobre a educação de jovens e adultos e o mundo do trabalho. Então, com os movimentos populares que a gente viu aí na nossa primeira aula, nasceu uma discussão de uma educação que atendesse às necessidades do povo e que ampliasse a relação entre Estado, sociedade e educação das classes populares. Então, nasce aí dessa discussão uma educação popular, que é o que nós vamos falar agora. Então, a educação popular, ela não é uma educação informal, porque ela busca formar um cidadão consciente, com conhecimento. Então, ela não deve ser vista como uma educação informal. Ela é uma educação que utiliza o saber da comunidade como matéria-prima para o ensino, valorizando todos os sujeitos sociais nesse processo, tornando esse espaço de educação, essa sala de aula, um lugar de afetos alegres e também de amorosidade. É um método de educação que valoriza os saberes prévios e suas realidades. É um método de educação que valoriza os saberes prévios do povo e suas realidades culturais na construção de novos saberes. Com os saberes que nossos alunos trazem que se constrói novos saberes. É um método inspirado pela pedagogia libertadora de Paulo Freire. A expressão educação popular, ela designa a educação feita com o povo, com os oprimidos ou com as classes populares, a partir de uma determinada concepção de educação, que é a concepção de uma educação para a liberdade, de uma educação libertadora, baseada numa concepção de educação para a liberdade e também da pedagogia do oprimido. E uma educação orientada para a transformação da sociedade, exige que se parta do contexto concreto vivido para se chegar ao contexto teórico, o que requer aí nesse percurso curiosidade, problematização, rigorosidade, criatividade, diálogo, vivência e o protagonismo de todos os sujeitos envolvidos. Então, a educação popular, ela não tem uma metodologia pronta, uma cartilha a ser seguida. Ela parte do conhecimento de cada sujeito, daquilo que cada sujeito traz na sua história. Então, o professor ou a professora da educação de jovens e adultos deve proporcionar um ensino que incida sobre o que o aluno ainda não sabe, mas que deve responder a seus desejos, interesses e motivos que são históricos e sociais. São criados pela sociedade em que vive e por tudo que acontece ao seu redor. Então, essa relação de ensino-aprendizagem na EJA, dessa relação, esses dois sujeitos são muito importantes, o educador e o educando. E qual é o perfil do nosso aluno da EJA? O que a gente encontra na educação de jovens e adultos? Importante ressaltar o que nós já vimos na LDB, que a educação de jovens e adultos é 15 anos para o ensino fundamental e a partir de 18 anos para o ensino médio. Então, a maioria desses alunos, eles são trabalhadores, Passam o dia trabalhando e à noite vão para a escola, Possui certo conhecimento de mundo, já traz aí uma experiência de vida, possui aí uma diversidade socioeconômica e cultural, ousam menos, porque possui uma autocrítica, uma autocensura. Grande parte deles tem uma autoestima baixa, o que interfere de maneira negativa nesse processo de aquisição de conhecimentos.
aspiram na aprendizagem fins imediatos, né? Querem logo saber onde e como irão utilizar aqueles conhecimentos que estão adquirindo ali na sala de aula. E gostam de ser ouvido e envolvido nas situações de aprendizagem. Então, aqui está um quadro, né, com o perfil de um aluno da EJA. E o professor, né? Eu disse que essa relação de educador e educando, ela é muito importante. E se de um lado eu tenho esse perfil de educando, o professor, ele precisa ser um mediador do conhecimento. E como esse mediador do conhecimento, ele precisa trazer em sua bagagem alguns saberes, né? Como os saberes específicos, que são os saberes que o professor adquire lá na sala de aula, no seu processo de formação. Os saberes da experiência, que é o acúmulo de conhecimentos, estratégias, rotinas, tudo que ele adquire com a sua experiência, né? E que ajuda a resolver problemas simples. Mas o professor, para ser esse mediador do conhecimento, ele não pode só chegar com os saberes específicos, com a sua formação e com os saberes da experiência. É importante os saberes pedagógicos e didáticos. Esses saberes, o professor ele constrói lá na sala de aula, na forma de lidar com os alunos, a partir da prática reflexiva. Ou seja, todos esses saberes, eles precisam ser articulados na sala de aula. Eles precisam fazer parte da vida, da bagagem desse professor, para que ele realmente assuma esse perfil de mediador do conhecimento. As tendências metodológicas de ensino e aprendizagem na EJA. Então, o importante a se trabalhar com a educação de jovens e adultos é trabalhar com a realidade, através das palavras geradoras ou termos geradores que a gente viu lá quando falamos do método Paulo Freire, tornando-se um conteúdo de reflexão como ponto de partida para o diálogo, para ensiná-lo e aprender. Então, aqui a gente vai voltar um pouquinho sobre as políticas educacionais que permeiam, né, que transcorrem aí todo esse contexto, né, toda essa trajetória da educação de jovens e adultos. Então, o que são políticas educacionais? São ações e intenções com as quais os poderes ou instituições públicas respondem às necessidades de diversos grupos sociais. E aí nós temos, né, como a gente viu lá naquele percurso histórico, nós tivemos as escolas suplestivas, o Mobral, a Fundação Educar, tivemos as campanhas aí nacionais de educação para adultos, as campanhas de erradicação de analfabetismo, as campanhas de erradicação do analfabetismo, ProJovem, Programa Brasil Alfabetizado, ProEJA, e tivemos também muitas políticas públicas voltadas para a formação docente, para a formação do professor. Então, nós percebemos aí, olhando para esse quadro que eu acabei de mostrar, e também para toda a trajetória que a gente fez até agora, que nós tivemos muitas campanhas educacionais, mas que muitas delas estão ancoradas, estão ligadas a interesses políticos, a qualificação de mão de obra, muitas campanhas educacionais superficiais. E todo esse quadro resulta no que está aqui em destaque, na permanência do analfabetismo. Até hoje nós falamos em analfabetismo. Até hoje nós estamos buscando políticas públicas, políticas educacionais que diminuam, né, o índice de analfabetismo no Brasil. E aqui a gente termina mais uma aula, trazendo novamente um pensamento de Paulo Freire, que diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, a educação, mesmo diante de todas essas dificuldades, mesmo diante de todo esse processo ainda muito lento, é a arma que pode transformar a sociedade, que pode transformar os sujeitos dessa sociedade.